Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre love bombing. Vou fazer essa make aqui enquanto eu conto a minha história, a minha experiência com love bombing e vou explicar também pra vocês o que é isso, né? Onde é que vem, pra onde vai, do que se alimenta. Antes de começar o vídeo, já tira aqui um print pra guardar o meu Instagram, se você ainda não me segue lá depois. Sempre falo sobre amor próprio, relacionamento. E deixar uma dica, se você nunca fez seu mapa numerológico, é uma mega ferramenta de autoconhecimento. Você consegue mais de 40 páginas sobre você, por um preço muito bom. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Bora pro vídeo. Vou começar explicando o que é o love bombing, né? É um termo que eu conheci muito recentemente e caiu como uma luva pra mim, porque eu não tava entendendo o que eu tinha acabado de viver. Eu falei, gente, o que rolou aqui? Tava muito confusa, sem entender nada. E aí eu me deparei na internet com o termo love bombing. Falei, o que é isso, né? E o love bombing é a ação da pessoa que acabou de te conhecer, te sufocar de tanto amor, sabe? Dar tudo de si, fazer várias declarações, vários juramentos, falar muito rápido que ama, falar muito rápido que quer namorar essa pessoa, né? Então é uma pessoa que joga uma bomba de amor assim no seu colo, logo de cara, sem ter construído nada. Então, assim, um amor muito grande antes do tempo normal de amar. Claro, não tem uma regra, mas o ser humano naturalmente leva um tempo pra se apaixonar, pra amar, pra confiar. Faz parte do processo das nossas emoções, né? E no love bombing, tipo, não tem tempo, é pra ontem, é tudo pra ontem, é muita intensidade, é muito amor, muita entrega de uma vez só. E a tendência é que, do nada, essa bomba de amor se retire. Então, amor, acabou, do nada. E aí deixa as pessoas assim, o que acabou de acontecer aqui? Né? É confuso. E geralmente quem pratica o love bombing são pessoas manipuladoras, pessoas que têm um perfil narcisista e pessoas muito inseguras. Por quê? Com o love bombing é muito fácil você conquistar quem quiser. Então, o seu índice de rejeição é muito mais baixo. Você ganha uma validação imensa do outro lado, né? Então imagina, você tá ali dando um monte de amor pra pessoa, a pessoa vai te validar, a pessoa eventualmente vai corresponder. Então a pessoa ganha uma validação do outro. E através desse love bombing é muito fácil conseguir o que quer, né? Então, poxa, eu faço de tudo por você, por que você não pode fazer isso por mim? Eu faço de tudo por você, por que você não pode fazer tal coisa? Por que você faz isso e não assim? Então, o love bombing é um método muito eficiente para pessoas que precisam tampar um buraco de insegurança, um buraco ali de insatisfação pessoal. Pessoas que não suportam estar sozinhas, por N motivos. E o love bombing pode pegar qualquer pessoa. Por mais que você seja super segura, super independente, confiante, se você não estiver atenta, você pode cair. Por que isso? Se você não ouviu falar sobre o love bombing, se você não tá ligada nessa técnica, não é muito comum a gente duvidar de alguém que tá entregando pra gente, né? Quando alguém assume os sentimentos, a gente não costuma duvidar. A gente geralmente fica ali com uma pulga atrás da orelha se a pessoa não demonstra, a gente fica, meu Deus, o que será que significa? Agora, quando a pessoa fala com todas as palavras o que está sentindo, o que quer você, que te ama, que tá preparado pra estar com você, né? A gente tem ali tudo escrito. Então, por que desconfiar? E esse love bombing costuma terminar depois que a outra pessoa está conquistada, depois que a outra pessoa está entregue. Por quê? A pessoa que estava praticando love bombing alcança seu objetivo de conquista, de ser querido, de ser desejado, de ter alguém caído aos pés dele. Os menos narcisistas vão reconhecer que não dá pra sustentar uma relação fake, então vão cair fora, falar, ó, não é nada disso, estava bem louco das ideias. E os mais narcisistas podem seguir em frente, porém tratando muito mal, tratando de maneira seca e continuar segurando a pessoa ali caída aos pés dele. Me conta aqui nos comentários se você já sofreu esse ataque de amor, esse love bombing, se você consegue encaixar isso que eu tô contando em alguma história da sua vida. Então eu vou contar como que foi a minha experiência com love bombing. Eu nunca tinha experienciado isso antes. Como eu falei, eu nem sabia que existia, não sabia que era uma coisa que acontecia. E bom, foi com uma pessoa que eu conhecia, assim, eu já tinha visto algumas vezes. Eu tinha visto como tinha sido o relacionamento anterior dele. E realmente foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Mas eu não estranhei, eu só achei que fosse uma pessoa decidida, uma pessoa que gostasse de namorar sério e tal.
E ele me trazia que o que não tinha dado certo no relacionamento anterior foi só que a outra pessoa não correspondia tanto a ele nos sentimentos, né? Que ele dava muito e a pessoa dava pouco. E não desconfiei de nada, porque pela primeira vez não veio a história de, mas é louca, não. Era cheio de elogios, porém, falava, ela não gostava de mim como eu gostava dela. Eu entendi. Começamos a sair, saímos um dia, aliás, e no dia seguinte já veio o café da manhã aqui pra minha casa, já veio o bilhete, já veio, sabe, uma coisa assim que eu achei ótimo, eu achei legal da parte dele. Já falei várias vezes que eu acho super bacana fazer essas demonstrações de afeto. Então, não estranhei nada. Isso tudo certo, tá, gente? Isso não é o love bombing em si, mas juntando com todo o restante é. E aí, ele me encontrou no lugar que eu tava. No dia seguinte, ele apareceu na minha casa pra me trazer alguma coisa, acho que era milkshake. E isso era o terceiro dia que a gente tava saindo, assim. E não é que a gente tinha conversado muito antes, a gente tinha conversado um dia antes. Saímos. No dia seguinte veio uma coisa aqui pra casa, que eu falei que eu gostei até, né? Café da manhã, isso não tem nada de errado. E no outro dia ele apareceu na minha casa com um milkshake, mais uma vez falei obrigada, mas que um pouco, tipo assim, porque eu falei, eu tô trabalhando. E ele, tipo, não, eu espero. Foi muito insistente, sabe? E eu fui meio resistente, assim. E bom, nesse terceiro dia ele olhou no fundo dos meus olhos e falou, olha, eu gostei muito de você, eu queria ter uma chance de verdade com você, queria te pedir pra você não usar nenhum aplicativo, não sair com outra pessoa, tipo, me dar uma chance, assim, né, 100%. E mais uma vez, esse pedaço também não é o problema, se fosse isolado de todo o restante, entendeu? Mas como vai juntando tudo, começa a virar uma coisa preocupante. E bom, eu não sou uma pessoa de sair com vários ao mesmo tempo, então eu falei, claro, não tem problema algum, né? Tá tudo certo. E aí ele começou já a fazer algumas piadas sobre namorar. E eu fiquei muito assustada. Falei, tipo, calma, a gente se conhece há 3 dias. E ele, não, você é uma pessoa, assim, que eu sempre sonhei, sempre quis ter alguém com as suas características e tal. Mas eu falei, tipo, tá bom, né? Ele tá brincando. Spoiler, não tava. Aí ele aparecia todos os dias, sem exceção, na minha casa pra me trazer alguma coisa, com alguma desculpa pra me ver. E eu lembro que eu comentei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tô meio assustada, tipo, ele é muito emocionado, o que tá acontecendo, né? Tipo, todo dia tá me deixando até meio assustada, assim, sei lá. E minha mãe falou, ele pode ser doido, claro, mas pode ser também que você esteja só acostumada com pessoas que te tratam mal, e essa pessoa que tá te dando atenção, na verdade, é o certo. E eu falei, você tem razão, porque até então, né, ele realmente estava se esforçando muito pra me ver, pra estar comigo. Eu falei, ok. Primeiro final de semana que a gente esteve, né, o primeiro final de semana depois que a gente ficou a primeira vez, ele me chamou pra viajar. Eu fui, aceitei, porque não é que era uma viagem 100% casal, na casa de um amigo dele e tal. Eu falei, vamos, claro. Ele pediu pra subir aqui em casa antes pra conhecer minha mãe. Eu, tipo, calma, é cedo demais pra você conhecer minha mãe. E ele, não, imagina, como que eu vou te levar pra viajar sem você conhecer, né, sem eu conhecer sua mãe? Isso não se faz. E eu pensei, bom, é um cara de valores, né? Faz sentido, ok. Veio, me trouxe um buquê de flores lindo, assim, com um recadinho super bonitinho. E eu fiquei meio sem graça, eu fiquei meio em choque, sabe? Porque eu não tava sabendo reagir, tipo... Parecia que ele tava gostando muito mais de mim do que eu dele. E eu me senti até meio errada de não estar dando em troca, sabe? De ficar segurando tanto e não deixando ele chegar até mim. Tanto que ele foi o caminho inteiro até o lugar que a gente foi meio que reclamando, falando... Você foi meio fria, tá tudo bem, você é fria comigo, você... dá pra ver que você é resistente, que você não tá tão interessada assim em mim. Então, assim, ele reclamava com muita frequência de como eu tratava ele, falando que eu era fria o tempo inteiro. Você é fria, você não tá me dando o mesmo amor. Assim, era o tempo inteiro, eu me sentia mal. Nessa viagem ele falou que me amava. Veja bem, menos de 7 dias depois que a gente já saiu da primeira vez. Pode acontecer de uma pessoa se apaixonar por você em 7 dias? Pode, mas será que você ama uma pessoa em 7 dias? Eu pessoalmente acho que não. Acho que demora um pouco mais para o amor ser construído. Você precisa conhecer a pessoa para amar, né? Um desconhecido, você não ama um desconhecido. Claro, não tem regras, são casos e casos. Tem gente que começou a namorar em 3 dias, noivou em 1 mês e casou em 3 meses e tá feliz da vida há anos. Mas... entende? São muitas coisas um pouco estranhas nessa história. Bom, ele me apresentava pra todo mundo já como namorada. Mesmo sem ter um pedido de namoro. Ele, assim que a gente voltou de viagem, ele fez questão que eu conhecesse o pai dele.
os pais, aliás. Eu conheci, ele apresentou e todo mundo colaborava, assim, com a visão dele. Todo mundo falava, agora dá pra ver que ele tá mesmo feliz do lado de alguém, que ele tá realmente apaixonado, agora vai dar certo. Então não era só ele, o cenário inteiro era muito convincente, sabe? Rapidamente ele quis fazer parte, assim, da minha família, quis conhecer todo mundo, fez muita questão de me apresentar pra família dele, fez muita questão de me levar pra todos os lugares com ele, sem exceção. Nenhum dia ele saía sem mim, era sempre comigo, todos os dias. A gente literalmente se viu todos os dias enquanto a gente se relacionou. A gente nunca ficou um dia sem se ver enquanto a gente estava ficando e namorando. E sempre a reclamação estava presente de que eu era muito fria, que eu era muito distante. E eu comecei a ceder de pouquinho em pouquinho, porque ele realmente me tratava muito bem. Isso eu não tenho como reclamar. Ele me tratava perfeitamente bem, ele fazia de tudo por mim. Se eu precisava de um A, ele mexia o mundo pra resolver pra mim e pra minha família também. Então eu valorizei muito isso, eu sabia que ele tava fazendo isso por mim. Ele falava que ele tinha o sonho de se casar, que ele queria se casar cedo, que comigo ele tinha pressa, que ele queria ter filhos, que eu era o amor da vida dele, que ele sempre tinha pedido por alguém como eu e que eu tinha que valorizar o cara incrível que ele era. Aí começou a surgir sutilmente alguns princípios de manipulação que eu percebi muito rapidamente. Algumas amigas perceberam muito rapidamente, me falaram, elas falaram, Hack, tô meio preocupada, ele te manipula, ele fica distorcendo as coisas, ele não gosta que você age de uma maneira X. E eu tava vendo tudo aquilo e eu falava, olha, né, por que você tá agindo assim? E era sempre, eu quero o seu bem, eu quero o seu melhor, você não vê tudo que eu tô fazendo por você. Mas continuava me dando muito, 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 o tempo inteiro. Então, claro, ele me fazia me sentir amada. Eu não podia fazer nada sozinha. Se eu tomasse uma decisão sem consultar ele antes, era o fim do mundo, porque ele queria o meu melhor, ele queria estar incluído em tudo, ele se sentia muito ofendido se eu não incluísse ele em algum plano da minha vida, porque ele estava me incluindo em todos os dele. Então, também, em qualquer passo que ele dava, ele perguntava a minha opinião. E no começo parecia muito uma coisa de tipo, nossa, eu gosto tanto de você que eu quero sua opinião. E depois deu pra ver que era uma coisa assim, de me prender muito nele, de me tornar dependente dele. Não posta isso, não fala aquilo, não conversa com tal pessoa. Mexeu no meu celular, bloqueou algumas pessoas, silenciou algumas pessoas. E se eu desilenciava alguém, tipo uma amiga, ele achava um absurdo. Ele falava que eu tinha que confiar nele. E aí o sinal vermelho já tava tipo, pá, pá, pá. Isso foi um curto período de tempo, tá, gente? Foi bem rápido. E eu percebi, eu comecei a ficar meio assim, o que eu faço agora, né? A essa altura ele já tinha me pedido namoro, eu tinha falado que sim, claro, porque naquela altura eu também, sabe, eu tava gostando dele de volta, óbvio, eu tava apaixonadíssima por ele. Porque ele fazia muitas coisas incríveis por mim e eu, sabe, era uma coisa muito legal mesmo. Eu sabia que eu podia contar com ele. Se eu precisasse de um A, eu sabia que ele ia me ajudar. Mas eu tava ficando um pouco preocupada, assim, com a minha individualidade. Tava começando a ficar bem preocupada. E do dia pra noite, assim, em 3 dias, ele mudou da água pro vinho. Então antes era o tempo inteiro postando foto minha, foto comigo, me marcando nas coisas, compartilhando meu trabalho. E do dia pra noite, assim, ele parou de postar coisa comigo, a gente tava junto todos os dias, e aí ele postava como se estivesse sozinho na mesa comendo. Ele começou a sumir, dar uns sumiços, tipo isso em 3 dias, tá, gente? Tô falando assim, começou a sumir. Por quê? Porque como a gente se via todo santo dia, eu notei, né? Óbvio que eu notei. E aí eu falei, gente, o que aconteceu? Ele virou, eu falei pra ele, olha, eu não tô entendendo, né? Tipo, agora que eu tô te entregando tudo que você queria, você não pediu todo o amor do mundo, não pediu todo o cuidado do mundo pra você, eu tô te dando isso. E eu realmente tava. E ele, não, eu sei, não tô sendo um bom namorado, desculpa, prometo que vou melhorar. Deu 12 horas, ele olhou e falou, eu fui muito rápido, fui muito intenso, não é nada disso, eu tava errado, não quero namorar mais. E eu fiquei assim, tela azul total, deu pane no sistema. Como que eu ia imaginar que aquela pessoa que me fez tantas juras de amor, que fez tanto por mim, em, assim, 1 mês e meio que a gente esteve juntos, do dia pra noite decidiu que não era aquilo. Né? Do dia pra noite, em 3 dias, ele decidiu que não era nada daquilo, que ele surtou, foi um surto. Eu fiquei completamente confusa, fiquei muito abalada, porque exigiu muito de mim me entregar do jeito que eu entreguei, porque ele demandava muito. E exigiu muito de mim poder dar isso de volta pra ele. Eu sentia que ele merecia. Ele me dava tanto
Era o mínimo que eu podia fazer de volta. E demora pro cérebro entender que uma realidade não é mais verdade. Então, assim, todo mundo falou, tipo, não fica triste, né? Foi tão rápido, já passa esse sentimento, e realmente passa. Só que pro cérebro entender que uma coisa que você jurava que era verdade, na verdade não é uma verdade, demora. E essa é a parte difícil do love bombing, porque imagina, é que nem quando uma criança descobre que o Papai Noel não existe. Tá super ali na realidade dela, é uma verdade absoluta. E do dia pra noite não é mais. E você fica assim, o que eu fiz de errado? E por mais racional que eu seja, por mais que eu conheça sobre relacionamento, estude sobre relacionamento, e racionalmente esteja muito claro na minha cabeça o que aconteceu, né? Foi o love bombing, graças a Deus ele não continuou e sim finalizou quando ele percebeu que, né, ele errou ali, ele assume o erro, mas o emocional fica bagunçado, né? O subconsciente. Então ali durante o período de 1 mês e meio, eu acreditei em uma nova realidade, me adaptei àquela nova realidade, vivi aquela nova realidade, e do nada, pá, não é nada disso, tipo, você viveu 1 mês e meio de mentira. E eu fiquei tipo... Então assim, às vezes ainda dá um tilt na cabeça. No nível racional, gente, super ok. É aquilo, né? Pelo menos reconheceu, pelo menos não levou pra frente, porque senão o estrago ia ser feio. E provavelmente eu também não toleraria as coisas das manipulações, enfim. Mas foi bem puxado pra mim. Eu imagino que pra alguém que não tenha conhecimento sobre relacionamento, que não tenha trabalhado no amor próprio, na autossuficiência e tal, seja muito mais difícil. Porque assim, eu trabalho com relacionamento, basicamente. Eu falo de relacionamento quase 24 horas por dia. E eu caí. Opa, manchou. E eu caí nesse love bombing. E eu sofri muito. E não sofri necessariamente por ele. Eu sofri muito com a dor interna que foi de, tipo, vivi uma mentira, eu preciso me readaptar. Porque sobe assim, o sentimento de ser enganada, sobe o sentimento de ser traída, sobe o sentimento de ser manipulada. Porque, na minha concepção, a pessoa virar e falar assim, você não me dá o suficiente em troca, né? Você é fria, você não me trata com tanto carinho quanto eu te trato. E eu ceder, e eu fazer isso que a pessoa queria, e depois a pessoa falar, não é nada disso, na verdade eu me equivoquei. Pra mim isso é uma manipulação. A pessoa me fez agir de um jeito, a pessoa me empurrou pra gostar mais dela, a pessoa me empurrou pra eu me entregar mais e mais e mais. E eu fui dando o meu máximo, porque eu falei, não é uma chance que você perde, né? Uma pessoa que gosta tanto de você, que tá tão disposta a fazer tudo por você. Ele tava aqui, eu tava aqui, mas eu tava muito disposta a acompanhar ele até eu chegar lá. E o momento que eu cheguei lá, no caso, ele olhou e falou, não é nada disso. E depois do término, então, né, ele me prometeu, continua sendo essa pessoa, que poderia sempre contar que eu vi enquanto estava junto. Mas o que aconteceu? Mudou, virou outra pessoa. Tipo, parecia que eu não conhecia quem eu tinha namorado, quem eu tinha ficado aquele mês e meio. Foi realmente um susto grande. Eu fui muito machucada porque, por mais ou menos aí 1 mês, 2 meses, eu fui descobrindo coisas novas. Eu fui descobrindo atitudes dele que não condiziam com nada do que ele tinha me mostrado. Coisas que foram faladas, coisas que foram feitas que não condiziam nem um pouco com o que eu conheci. Então, foi muito chocante, sabe? Foi muito, assim, o tempo inteiro com aquela sensação de mentiram pra mim. E você pode ser, assim, o fera nos relacionamentos. E você ainda pode ser enganado. E a mentira dói, infelizmente, né? A mentira costuma doer bem. Quando a gente descobre, vem muitas sensações ruins que geram muitos gatilhos. Então leva um tempo também pra processar. Então caso você esteja passando por isso, saiba que é normal você ficar um período meio... o que tá acontecendo, né? Meio mal. Mas passa. Essa é a parte boa. Vai passar. E uma coisa, assim, que eu achei bem ofensiva, que perguntaram. Falaram assim, nossa, mas você vende tanto que você é expert em relacionamento e... né, você namorou uma pessoa por 1 mês e meio só. Foi sim. Infelizmente eu estava equivocada sobre a pessoa, mas não tinha como eu saber que era aquilo. Parecia muito real, parecia muito genuíno. Eu sentia aquilo, né? Eu não posso falar em momento algum que me tratou mal, que zoado comigo durante o relacionamento. Me tratou impecavelmente.
E essa é a pior parte. Quando alguém te trata mal, você no fundo sabe, né? Mas ele me tratou de forma impecável. E até os deslizes, né? As coisas que eu senti ali, uma manipulação vindo da parte dele, era justificado com desculpa, eu queria o seu melhor. Tipo, é um conselho só. Então, é muito mais complicado. Tipo, quando, né, meus ex-namorados, assim, a grande maioria fizeram coisas bizarras enquanto a gente tava junto. E... Então, quando terminou, eu não fiquei chocada. A maioria, assim, ó, fiquei tristinha, uma semana, passou, nunca mais. Mas, como eu falei, demora pro cérebro entender, tipo, o que tá acontecendo quando do dia pra noite a sua realidade muda. Quando uma coisa era verdade, do nada não é mais verdade. Mas o fato é, uma hora você entende e fica tudo bem. Me contem se vocês querem que eu traga dicas práticas de como não cair nesse love bombing, que eu fale mais sobre isso. Mas acho que o principal é vocês saberem que isso existe. Porque se eu soubesse que isso existia, eu já ficaria ali, ó, com o meu alerta ligado. É normal uma pessoa em uma semana aparecer na minha casa todos os dias pra me ver? Surpresa? Não é normal, vai, pelo amor de Deus. Mas eu fui me convencendo, sei lá, também. Deu todos os sinais de ser meio, né? Mas eu fui topando. Por quê? Porque eu realmente pensei, ok, os caras que eu tenho saído nos últimos tempos não me tratam bem e ele tá me tratando bem, então é uma nova realidade, deixa eu conhecer. Mas se eu soubesse do love bombing, eu ia entender que não é que ele estava me tratando bem, ele estava jogando bombas de amor em mim. E falando, claro, que eu penso, gente, como que eu não me toquei antes, né? Como que eu não percebi? Mas é bem isso. Sem a experiência, geralmente você não se toca, não percebe. E agora, claramente, calejada nesse aspecto do love bombing, não me pegam mais nessa. Gente, é isso, um beijinho e até o próximo vídeo.